Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que o Sindicato dos Fazendários do Ceará, o SINTAF, a Associação dos Aposentados Fazendários Estaduais, a AFEC, a Fundação SINTAF e o Fórum de Mulheres no Fisco, o FEMEFI, os recebem na manhã de hoje para o seminário Políticas Públicas de Igualdade de Gênero no século XXI. Nosso objetivo é refletir sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres, com o objetivo de impulsionar a consciência e a luta pela equidade. Apesar das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, ainda hoje há muitos desafios a vencer. As mulheres ocupam a maioria dos bancos das universidades e estudam mais que os homens, mas em termos proporcionais, ingressam menos que os homens no ensino fundamental e seus salários são inferiores, comparando-se os mesmos cargos e as mesmas funções. Além disso, apesar de representarem quase 52% do eleitorado do país, o percentual de mulheres no Congresso Nacional não chega a 10%, de acordo com dados do IBGE. Estes são apenas alguns dados que vão nortear as nossas discussões desta manhã. Para dar início ao nosso evento, iremos compor a mesa de abertura com as entidades que hoje realizam este evento. Inicialmente, convido à mesa a senhora Ana Maria Ferreira da Cunha, diretora do SINTAF. Na sequência, convido à mesa a senhora Helenilda dos Santos, presidente da AFEC. Também convido à mesa a senhora Joelina Barros, diretora da Fundação SINTAF. E representando o Fórum de Mulheres no Fisco, o FEMEFI, convido a sua coordenadora, a senhora Gláucia Lima. Podem tomar seus assentos. Inicialmente, eu convido a fazer uso da palavra a senhora Ana Maria Cunha, diretora do SINTAF. Oi, pronto. Bom dia a todas, né, e a todos. Em nome do SINTAF, Sindicato dos Servidores da Secretaria da Fazenda, eu saúdo todas as mulheres, né? Mulheres e homens sensíveis às causas das mulheres, né? Fazendárias, convidados, amigos, colegas, né? Dizer que o SINTAF, né? O Sindicato dos Servidores Fazendários, apoia a causa das mulheres, né? Através do Fórum das Mulheres, né? E que é uma missão também, é uma obrigação dos sindicatos também levantar essas questões, né? Essas questões relacionadas à mulher, né? As condições de trabalho, né? As condições do dia a dia, né? Contra qualquer tipo de preconceito, contra qualquer tipo de assédio, né? Saúdo aqui as colegas, né? As componentes aqui da mesa, né? Que são mulheres que fazem parte da história da Cefaz, né? Gláucia, Helenilda, Joelina, né? Saúdo a todos. E dizer que a participação das mulheres, né, nos espaços públicos, nos fóruns, nos sindicatos, é muito importante, né? Nós temos que implementar essa participação. Infelizmente, realmente, a gente... poucas pessoas compareceram aqui, estão aqui agora, né? Talvez chegue mais, a gente chama, mas é difícil, né? Ainda essas questões relacionadas às mulheres são uma coisa que algumas pessoas não conseguem entender a dimensão, né? Mas a gente sabe que faz parte do nosso dia a dia, né? E a gente... É importante a gente estar antenado com isso.
Assim, eu sempre cito, né, e não como uma vantagem, não como algum tipo de vaidade, mas como uma situação. Lá no Sindicato dos Fazendários, só tem eu de mulher, né, atualmente, na nova gestão. São 17 homens, né, e eu apenas estou como representando, né, a classe feminina, atualmente, né, mas já houve outras mulheres que fizeram a história do sindicato. Gláucia fez parte da história do sindicato e outras mulheres também, mas atualmente eu apenas faço, só eu apenas. Então aproveito o momento, né? Nós estamos encerrando o mandato agora do sindicato, um processo eleitoral que se avizinha agora em junho. Aproveitar o momento e chamar a participação das mulheres no sindicato, né? É um trabalho realmente difícil, árduo, mas sem dúvida nenhuma é edificante, né? Nós estamos construindo a sociedade que nós fazemos parte, não é o outro apenas, nós estamos nela, então nós temos responsabilidade sobre ela. Então aproveitar, né, e chamar as mulheres, né? É importante as mulheres estarem nos espaços de poder, nos fóruns, nos movimentos, né? Esse empoderamento da mulher, né? E espero que o seminário seja bem proveitoso. Nós agradecer, antes de mais nada, as palestrantes, as colaboradoras que vieram aqui prestigiar o evento, deixaram suas agendas de lado, estão aqui, né, para prestigiar o evento, com os seus conhecimentos, suas experiências. E também, como nós mulheres somos multi, né? Nós somos razão e coração, somos inteiras. Vai ter um momento de arte também, de filosofia, de história. Então, espero que a gente tenha uma manhã bem agradável, né? bem prazerosa e bem rica. Bom dia a todas. Na sequência, convido a senhora Helenilda dos Santos a fazer a sua saudação. Bom dia a todos e a todas. É com alegria que nós participamos mais uma vez desse seminário em que homenageamos todas as mulheres do mundo e todas as idades e todos os tempos. Sempre a pergunta que fica, ainda é necessário essa comemoração? Nós diremos que sim, será sempre necessária. Em agradecimento a todo o trabalho que as mulheres tiveram que romper obstáculos, romper barreiras, porque hoje nós podemos desfrutar, né, desses momentos e desfrutar, né, do desenvolvimento que a própria mulher teve durante toda a história. Eu fico muito feliz porque a nossa associação, a FEC, na sua primeira diretoria, a FEC já tem 27 anos, na sua primeira diretoria já tinha uma mulher participando da diretoria, Dona Maria José Nepomuceno. Não sei se alguém de vocês são jovens, se lembra da Dona Maria José Nepomuceno. E hoje na nossa diretoria nós temos, são 5 diretores, nós temos 4 mulheres, não, são 7 diretores, nós temos 4 mulheres, né? E ontem nós fizemos nós temos um sarau mensal e ontem o tema foi a mulher. E foi muito interessante que houve um debate entre os homens, uma polêmica entre os homens, quando um colega nosso aposentado foi dizer que se o mundo fosse governado por mulheres, o mundo seria bem melhor. Aí o outro contrapôs falando na Caterina de Médici, né? Aí o outro contrapôs, não, mas a história teve a Golda Meir, que enfrentou vários, na guerra com Israel, vários países, e ela conseguiu dominar todos os homens. Então foi muito interessante, nós que somos, né, estávamos só participando dessa polêmica entre eles. E por final, um colega falou que a mulher ela sofre repressão desde a antiguidade e que o primeiro homem a conduzir a mulher, mostrar o valor dela, foi Jesus Cristo. Né? Então, eu estou só repassando o debate que nós tivemos ontem. E nesse dia de hoje, nós queremos agradecer a todo o trabalho das mulheres durante da humanidade toda e fazer um convite para as mulheres de hoje
participarem, como já enfatizou a nossa colega Ana, participar das nossas entidades. Na FEC nós temos 4 mulheres na direção, na Fundação temos nós 2, são 3 diretores, somos 2 mulheres. Então a gente quer, a mulher multi, então já tem muita atividade, mas vamos participar. Eu não quero um cargo, mas vamos participar de um conselho fiscal, na fundação, por exemplo, conselho curador, né? E vamos participar, vamos dar essa força, vamos levar essa sensibilidade que a mulher tem. Eu fico muito feliz também quando eu chego para abastecer no posto de gasolina, que a atendente é uma mulher. Quando eu chego numa oficina de carro, que é onde a gente sofre muito, que a atendente é uma mulher, porque são 2 lugares que eu me senti assim muito, a gente se sente assim às vezes muito, até às vezes enganada, porque a gente não entende muito de carro e tal. Então eu fico muito feliz nesses lugares que era predominantemente masculino, ter uma presença de uma mulher. Então fica aqui o convite a vocês e o agradecimento por todo o nosso trabalho, por todo o trabalho das mulheres durante toda a história da humanidade. Obrigada. Nesse momento, convido a fazer uso da palavra a senhora Joelina Barros, diretora da Fundação Sintaf. Alô? Bom dia a todos e a todas. Que seja um dia pleno de paz e amor. Eu queria primeiro dar as boas-vindas aos homens que estão aqui, porque que seria de nós sem vocês, né? Eu, graças a Deus, tenho 3 homens na minha vida que é o que faz o meu dia ser mais bonito. Então, assim, claro que a gente tem que evidenciar sempre esse papel da mulher como destaque, como luta, como referência, mas nós não seríamos completas sem eles, certo? Então, parabéns aos homens que estão aqui. Vocês realmente fazem o nosso dia mais bonito. E convidando também para esse momento de consciência de qual é o nosso papel no mundo, passou agora de manhã um vídeo em que nós vemos muitas mulheres da história que fizeram diferença. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantas outras que marcaram a história e marcaram a nossa vida de alguma forma. Então é bom que cada um de nós, quando o sol nasce, quando o dia amanhece, que você ganha mais um dia de presente, você se pergunte qual é o meu papel no mundo, qual é o meu papel hoje, em que eu posso contribuir para esse mundo ficar melhor. Porque todos nós temos dentro de si a centelha divina, a centelha do poder e a centelha do amor. Então, se cada um se perguntar e procurar ouvir aquela voz que todos nós temos e que às vezes por esse corre-corre a gente não escuta, se a gente parar todos os dias no instante, essa resposta vem. E às vezes essa resposta vem em forma de se engaje em algum trabalho social, converse com alguém que está precisando, dê atenção à sua família. Olha o que é que você anda fazendo. Será que você só trabalha, só corre, só se arruma? Será que você só olha para os outros? Será que você olha para si um pouco? Entende? Então, assim, é uma reflexão, porque nós precisamos realmente de parar um pouco nessa vida louca, cheia de notícia ruim, cheia de desesperança, que graças a Deus eu procuro, apesar de não ser fácil, cultivar todos os dias a fé e a esperança, que é isso que nos mantém em pé, certo? Então, assim, é só um convite para que a gente se pergunte qual é o meu papel no mundo, qual é o meu papel hoje. Se eu tenho essa vida diferente, privilegiada, deve ser por alguma razão, certo? Então, só para destacar um pouco o papel da Fundação Sintaf, nós temos um trabalho muito bonito do projeto social, que também é composto por uma linda equipe de mulheres, que a gente faz um trabalho junto à comunidade do Poço da Draga, e é um trabalho que tem trazido grandes resultados. E é só um convite também para que vocês juntem-se a nós, que tem espaço para todos os dons. Que seja um dia de paz e amor. Bom dia. Na sequência, convido a fazer uso da palavra a senhora Gláucia Lima, coordenadora do Fórum de Mulheres no Fisco.
Bom dia. A minha saudação, a minha voz está saindo tão nasalizada. Próxima vez eu vou exigir um microfone melhor. Quer trocar com esse? Não. Eu estou brincando porque é coisa de artista exigente. É o Tim Maia, né? Mas retorno aí. Gente, enquanto eu estava sentada ali vendo algumas mulheres passarem ali no telão, a frase de uma me chamou a atenção, que eu utilizei em um livro meu, que foi sobre sonho. Não foi nem em espanhol, né? Porque eu escrevo também a literatura hispânica. Mas é uma frase de Violeta Parra, que diz o seguinte: solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Ou seja, só o amor com toda a sua capacidade científica, que nós não conhecemos, é capaz de nos tornar puros de alma, de coração, para conseguir seguir, né, e enfrentar. O Fórum de Mulheres, um fórum recente, mas é um fórum ousado, e em nome desse fórum, dessas mulheres coordenadoras que aqui estão presentes, eu queria saudar todas as mulheres também presentes e homens que contribuem com esse fórum, aqui, nossas coordenadoras que estão presentes, Valéria Medonça, que é coordenadora do movimento Márcio Lilás, nossa coordenadora Marlene Oliveira, ali, fazendária. Estou buscando olhar outras, mas as companheiras estão trabalhando em outras atividades no momento. Ontem à noite, eu tive um dos primeiros desafios da minha vida, depois desse mês de janeiro. Quando eu estive no Chile, em outubro passado, eu fui com um filho meu, e eu lembro que eu estava visitando e ouvindo a história de Pablo Neruda, e a história do golpe, e as dores, né? E naquele instante que ele me flagrou tirando fotos minhas, e eu chorava. Aí ele: mamãe, lá vai a senhora chorar. Eu digo: meu filho, são as emoções, a gente chora de alegria, de tristeza, de emoção, né? E ontem à noite a gente estava na casa da amizade, solidariedade, que eu gostaria de lembrar aqui as questões da solidariedade, né? Casa da Amizade Brasil-Cuba, falando de educação e cultura, que eu agora, junto com a companheira Valéria, a gente também está compondo a direção da casa, prestando solidariedade à casa. E me vem também à mente algumas mulheres, né, guerreiras, mulheres que tombaram, mulheres que sofreram, mulheres que lutaram, mulheres que lutam. E eu me perguntava: meu Deus, se não tivermos a fé e a confiança, será que continuaremos na luta? Será que ainda acreditamos na luta? Quando aquilo a que combatemos bate à nossa porta, né? Se a gente combate a discriminação, se a gente apoia as minorias, e essa discriminação e essas dores invadem o nosso território, será que nós conseguiremos força para seguir adiante? E eu fico lembrando do slogan maior do Fórum de Mulheres, que é em busca da equidade. E eu brinco muito ainda com as pessoas, porque eu escuto às vezes alguém dizer assim: mas isso não é coisa de mulher. E meus 3 filhos, apesar de um estar no céu recente, o mais velho, de 28 anos, e tem um de 21, uma de 17. E os meus filhos nunca ouviram essa expressão dentro da nossa casa. Então, eles ficavam assim,
Quando um dia uma pessoa chegou e disse: mas isso é coisa de mulher. Aí eles olharam para mim, aí eu disse: é porque na nossa casa não existe coisa de mulher, existe coisa de quem vive em sociedade, em comunidade. Existe essa busca da equidade, nasceu conosco, né? Tem que ser uma prática constante na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas instituições. Por isso que é difícil às vezes compreender, mas passado um momento, não é segredo para ninguém aqui, eu acho, desculpe tocar nesse assunto, o meu filho foi vítima da violência urbana. Agora em janeiro, amanhã completa 2 meses, que foi constatado morte cerebral, e ele foi ao encontro. Dizem que lá o lugar é bem melhor, não tem esse sofrimento daqui, e é o que eu espero, né? Que ele esteja bem. E eu queria fazer aqui, nesse mês de março, mês de combate à violência à mulher, né? Que a gente fala principalmente nisso, lembrar das mães de maio, mães que perderam seus filhos, mulheres que sofrem. No último dia de carnaval, eu estava tão doidinha em casa. No ano passado, meu filho brincando carnaval comigo: anda mãe, vamos, homenageando os médicos cubanos, naquela coisa linda. E esse ano eu, uma tristeza, com a minha filha em casa, quando recebi a ligação de uma amiga que é mãe, morrendo de chorar. Eu tinha poucos dias que meu filho tinha ido, vítima da violência urbana. E ela chorava, e eu não tinha como não chorar também. Eu sem saber o que falar, porque ela disse: eu estou aqui onde seu filho trabalhava e vejo uma foto dele. Aí eu disse: mas o que é que você está fazendo aí? Ela: estou prendendo meu filho. Eu disse: você está prendendo o seu filho? Para que ele não cometa, não chegue ao extremo de fazer com outros o que fizeram com você. Uma amiga minha chorando, porque o filho quebrando tudo, batendo nas pessoas, nos vizinhos, por causa das drogas. E naquele momento eu tive que me levantar, cheia de dor, tentar confortá-la e pedir ajuda de um amigo para ajudar esse menino, que ela tinha medo que ele descesse para o presídio e sofresse mais. Então, eu queria que... Eu pedi muita força a Deus para estar aqui hoje. Eu choro todo dia. Mas eu também tenho certeza de uma coisa. Meu filho foi um guerreiro abatido. Ele lutou, combateu o bom combate, era um bom jovem, advogado por formação, mestrando em Direito, escritor, escreveu até com vocês aqui no Seminário de Educação Fiscal. Era o meu músico predileto, tocava, eu cantava. Era minha alegria em casa, meu companheiro. Perdeu o enteado, sabe disso. Não é fácil, mas eu tenho certeza também que, como ele dizia para me agradar, que eu descobri só depois, ele colocava lá no Instagram, que eu não sabia nem o que era isso, ele postava a foto comigo e dizia: a mais linda mamãe. Ele dizia: oh, minha Nossa Senhora, coisa boa é ter filho para a gente ficar bonita, né? Já dizia um amigo meu. Então eu queria que esse mês de março a gente lembrasse de todas essas mulheres que sofrem, e principalmente dessas mães que sofrem com esses filhos que destroem as famílias de outras mães, porque essas mães são talvez mais sofredoras do que essas mães que perdem os seus filhos para essa violência. Eu gostaria muito, eu espero que haja muita justiça, mas eu espero principalmente que a gente volte a ter uma sociedade capaz de viver com muita alegria, com a não violência e com muita paz. Essa é a minha palavra. Obrigada.
Convido todos a tomarem seus assentos na plateia, com exceção da nossa diretora Ana Maria, que coordenará o primeiro painel. Gostaria de registrar a presença, representando o Fórum das Associações e Sindicatos de Servidores Públicos Estaduais do Ceará, o FOASPEC, aqui presente conosco o senhor José Francisco Rodrigues. Também, como a própria Gláucia citou, né, está aqui prestigiando o nosso evento a coordenadora do movimento Março Lilás, Valéria Mendonça. Também presente conosco a presidente da ONG Vela ao Mar, Luísa de Marilac, e a diretora de ação cultural da ONG, Isabel Lima. Lembrando que a ONG Vela ao Mar é aqui da comunidade Poço da Draga, aqui nossa vizinha aqui da Cefaz. Nesse momento daremos início ao primeiro painel do nosso evento com o tema Políticas Públicas de Igualdade de Gênero no século XXI. Para discorrer sobre o tema, convido à mesa a senhora Mônica Barroso. A doutora Mônica Barroso é defensora pública, especialista e mestre em Direito Processual Civil. Foi a criadora e primeira coordenadora do Centro de Orientação Jurídica e Encaminhamento da Mulher da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. Ela foi coordenadora estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, órgão ligado ao gabinete do governador de 2010 a 2014. Foi a gestora estadual do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, também entre 2010 e 2014. E atualmente é coordenadora do Comitê Gestor Estadual do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Ceará. Também convido a estar conosco na mesa a nossa segunda palestrante, que também debaterá o mesmo tema, a professora Luciana Maia. A professora Luciana Maia é mestre e doutora em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba. Professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de Fortaleza, Unifor. E membro do Laboratório de Estudos sobre o Trabalho, LET. Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo da psicologia social e psicologia do trabalho, principalmente no que se refere a sofrimento no trabalho, identidade, representações sociais, preconceito, discriminação e exclusão social. Atualmente desenvolve um projeto sobre a inserção de minorias sociais no contexto do trabalho. Passo a palavra, então, à coordenadora da mesa, a nossa diretora Ana Maria. Bom, esse evento realmente é em alusão ao Dia Internacional da Mulher, né? Como todos nós sabemos, é uma data, né? Um mês de reverência, digamos assim, de homenagem às mulheres que fizeram história, né? Como já até foi citado aqui. Fizeram história, que mudaram a sociedade com muita luta, né? Com ousadia, com coragem. Mas também as mulheres que continuam essa luta, né? No dia a dia, continuam da sua forma, do seu jeito, com o seu trabalho, né? Com o seu exemplo. Continua essa luta no dia a dia, né? É uma data que remota a tempos atrás, e que mulheres foram assassinadas, né, em Nova York. Essa história é bem conhecida. Justamente na luta por jornada de trabalho, né, pelo o justo e o que é correto, jornada de trabalho, equiparação salarial com os homens, né, mulheres que transformam, o direito ao voto, mulher não votava, né? Então, essa luta, ela vem de muito tempo, e essas mudanças ocorreram graças a mulheres que deram, inclusive, seu sangue, né? A sua vida para grandes transformações, né? Então, a gente sabe que muita coisa avançou, né? Muita coisa desde 1988, né? Que a questão da equidade de gênero, ela foi estabelecida na Constituição de 88, né? A questão da lei da Maria da Penha, né? Que foi assim, um marco contra a violência em relação à mulher. A gente sabe que a violência em relação à mulher acontece e continua acontecendo, por incrível que pareça, em pleno século XXI, né? Doutora Mônica, e não só digamos, na população mais carente, mas continua acontecendo. Existe a Delegacia de Defesa da Mulher, se eu não me engano é uma delegacia ainda, né, apenas, aqui no Ceará, e Fortaleza, né?
sou uma em Fortaleza. E tem muito registro, né, ainda. Não para de acontecer registros de violência contra a mulher. Por incrível que pareça, com toda a tecnologia, com toda a inovação, a violência, não só física, mas psicológica também. Às vezes é uma violência, ela é mascarada, não é? Ela não é aquela violência. Acredito até que em relação aos servidores públicos, à Secretaria da Fazenda especificamente, essa violência seja menor física, mas a gente sabe que acontece o assédio, a discriminação, né? Então, assim, lembrar que agora o Senado aprovou recentemente a questão do feminicídio, né? Um nomezinho meio complicado, como crime hediondo. Então, muita coisa mudou, mas muito há o que se avançar, né? Doutora Mônica e Luciana, aí, doutora Mônica com a questão do trabalho em si, na prática da coordenação de políticas para as mulheres e vivenciou na prática dentro do Estado, e a professora Luciana através das pesquisas do laboratório, né, de assuntos do trabalho. Então, elas passam a palavra aqui às duas palestrantes para a gente dissecar esses temas, né, que realmente a gente às vezes pensa que eles estão esquecidos, assim, eles não estão mais acontecendo, não há necessidade de levantar essas questões, não, isso é coisa do passado, mas por incrível que pareça, essa realidade é muito presente na nossa vida. A questão da violência, a opressão, a exploração, a discriminação em cima das mulheres, das minorias também, mas das mulheres essencialmente, né? E eu passo aqui a palavra para as duas palestrantes para a gente discorrer o assunto, né? Esmiuçar esse assunto aí, né? Ok? Primeira palestrante, então, a doutora Mônica Barroso. Doutora Mônica, em seguida a professora Luciana. Bom dia também. Bom dia. Bom dia a todos e bom dia a todas. Me desculpem de antemão, eu estou saindo, sobrevivi a uma virose. E é o meu primeiro dia de pé na rua. Estou ainda tossindo e meio preguiçosa no raciocinar. Mas bom dia a todos e a todas. É muito bom a gente ter um pouco mais de idade. Tem as suas vantagens e desvantagens, como toda da vida. E uma das vantagens é que eu tenho sempre a sensação de que eu vi o futuro chegar. Estar aqui hoje para mim é uma coisa de futuro, algum tempo atrás, né? Eu sou neta, filha, irmã e sobrinha de fazendários. Então a minha família Barroso está incrustada aqui nessas paredes há pelo menos 3 gerações, né? Meu avô Joaquim Moreira Barroso foi fiscal, meu pai José Matéia Barroso chegou a ser presidente do contencioso, meu irmão Ramiro Barroso ainda está aqui, embora esteja cedido. Então eu sou quase de casa. Quase de casa. E se meu pai fosse vivo, eu com certeza iria muito mangar dele hoje. Dizer que, tá vendo? As mulheres da fazenda estão se unindo. Tá vendo? O tempo passa. Pois é, para mim, olhar para essa mesa que inaugurou aqui os trabalhos, com 4 mulheres, com suas diferenças, com suas dores e suas alegrias, para mim isso é o futuro que chegou. Eu não desisto. Eu não perco a fé de jeito nenhum. Até porque eu tenho uma certeza absoluta, e os meus companheiros homens que me perdoem, que me desculpem, mas eu tenho certeza absoluta que somos nós, mulheres, que queremos mudar essa face da humanidade, que foi construída sem a nossa voz, que foi construída sem o nosso saber, que foi construída a nossa revelia. Aqui e acolá que uma de nós apitava, mas foi construída sem a gente. E não deu, digamos assim, 100% certo. Infelicidade não impera em muitas coisas, a violência está aí, mas eu acho que nós vamos mudar essa realidade. E aí eu peço licença então para agradecendo de antemão o convite do Sintaf, né, e dizer do meu orgulho de ter tantas mulheres valorosas à frente das instituições. Eu estava sentada ali dizendo, puxa, eu podia ter vindo para cá, mas naquela época meu pai só homem que tinha aqui. Eu terminei indo para a defensoria, né? E foi ali que eu me encontrei na realidade, né? Eu sempre quis ser advogada. Acho que a minha mãe queria que eu fosse professora, casasse com o gerente do Banco do Brasil e tivesse 5 filhos. Autoridade, né? Do Banco do Brasil.
para fazer o que eu fiz, eu deixei de ser uma filha exemplar e passei a ser a ovelha negra da família. Sempre fui a ovelha negra da família, contando também com o fato de, em algum momento, ter me embandeirado para o lado do socialismo, que na época não era muito para moça de família. Quer dizer, eu feminista, socialista, subversiva sempre. E não é fácil. Não é fácil ser uma mulher que tenta mudar. Porque essa história de feminismo, que é uma coisa que irrita muitas pessoas quando eu digo que sou feminista, as pessoas têm muito preconceito contra certas palavras, principalmente quando não sabem o que é que essas palavras significam. Isso vai moldando um pouco o nosso caminhar. E eu lá em casa nós somos 6 filhos, e são 4 homens e 2 mulheres. E desde cedo eu não entendia porque é que os meninos podiam e eu não podia. Eu nunca consegui entender por que é que eles podem e eu não posso. E aí foi nisso que eu fui... A nossa família tem assim, é muito plasmada pela liberdade. A gente é muito libertário, a gente é muito de brigar pela liberdade. E aí eu briguei pela liberdade dentro de casa, que é o lugar mais difícil, né? Brigar contra pai, mãe, irmão é muito complicado, né? Quando você vê que aquele irmão machista, que cara chato, cara, o cara é meu irmão. E aí, porque é meu irmão, eu tenho que ficar calado. Se for um tio meu que bate na mulher, eu tenho que ficar calado porque é tio. Não é porque ele é sério ou não sério, porque ele agiu correto ou errado. E aí, nessa história de você ir desculpando as coisas das pessoas só porque elas são assim ou assada, termina dificultando muito o nosso caminhar. Na realidade, a gente devia perdoar mesmo. A gente devia perdoar por compaixão, por causa da limitação humana das ações das pessoas, e nós também somos assim. E aí, nesse caminhar, as pessoas vão aprendendo que, inicialmente, nós somos todos inimigos um do outro, e é no caminhar que você vai vendo que você é apenas mais um. E aí foi também assim que aconteceu com nós outras, as mulheres, né? A gente foi aprendendo que a gente tinha que romper a nossa invisibilidade, sair dessa invisibilidade e a gente tentar construir o mundo ostensivamente. Porque de alguma forma a gente sempre construiu. Mas eu construí um mundo que determinadas regras eram os homens. E aí eu não vou discorrer a respeito disso, que a nossa conversa seria muito grande. Mas foram eles que, num determinado momento da história da humanidade, quando a força física era o valor fundamental dos seres, eles tinham mais do que a gente. E foram eles que foram abrindo as picadas, foram eles que foram abrindo os caminhos, foram eles que foram moldando as sociedades, foram eles que foram fazendo as vilas, foram eles que fizeram os estados, e a gente estava ali do lado para satisfazer os seus apetites sexuais, para ter seus filhos. E era só essa a nossa função. E tem sido muito difícil no caminhar das mulheres tentar sair desse casulo. E aí foram moldando alguns valores, foram moldando a sociedade com esses valores, e o pior é que nós fomos acreditando nesses valores e nessa sociedade. E quando as mulheres passaram a acreditar e passaram a, digamos assim, a colocar adiante esse pensar, a distribuir esse pensar entre seus filhos e nas vilas e nas cidades, a gente foi moldando o mundo meio que exclui a nossa possibilidade de ser felizes. É uma coisa que, rapidamente, eu posso dizer assim, a gente foi moldando um mundo capitalista, que exclui obrigatoriamente a felicidade individual, e um mundo machista, onde os valores do homem, do macho, são preponderantes em relação aos valores das mulheres, onde eles se tornam melhores do que nós e os mais importantes do que nós. E quando nós outras mulheres fomos acreditando nisso, a gente foi ajudando a moldar um mundo que excluía mais a maioria da sua população. E aí também seriam muitos os motivos pelos quais agimos assim ou assado, mas com certeza nós chegamos em um momento em que as mulheres foram completamente coisificadas, completamente esquecidas como seres humanos. Para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, na Grécia Antiga, no período clássico do saber, as mulheres eram comparadas às coisas. Elas eram res, que na língua deles significava coisa. Em determinadas civilizações, as mulheres podiam ser vendidas, trocadas por camelo. Isso não é lenda, não, isso é verdade, né? Depois, no momento seguinte, para vocês terem ideia, na Idade Média, por exemplo, quando havia uma briga muito grande, um pouco antes da Idade Média, entre a igreja e o poder temporal, e a igreja começou a ter uma importância e um poder muito maior, as mulheres, a própria igreja dizia que as mulheres não tinham alma, só os homens tinham alma, né? Quer dizer, a gente foi crescendo
E aí eu reservo todas as informações para me lembrar de um dia, eu como defensora pública que sou, e que durante 41 anos atendi mulheres em situação de violência, imagine o que eu já vi aqui nessa cidade. Chegou uma senhora para eu atender, ela tinha uma menina de 14 anos, a cara dela, um menino de 2 anos, que ela puxava pela mão, um no colo e estava grávida. E eu dizia para ela, eram 3 meninos, eu dizia, e a menina, e eu dizia, quantos filhos, nome da senhora, quantos filhos a senhora tem? Ela, 3. Ou 2? Eu disse, 2? É, esses 2 aqui. Eu falei, minha senhora, e essa menina não é essa filha? Não, senhora, essa aí é um erro que eu tive. Um erro que eu tive. A bichinha era mulher. Imagina você já nascer mulher numa cidade como essa, num país como esse. Ainda nascer de um erro. E nós já ouvimos isso em algum lugar, né? Fulana não casou não, ela teve um erro. Um erro. É, se nascesse homem era melhor, né? Mas mulher ainda, né? Veja, então assim, essa frase ficou muito forte na minha cabeça. E a sensação que eu tive naquela hora que ela disse isso é que nós éramos 3 nesse barco. Aquela menina, aquela mãe e eu. Nós éramos 3 erros. Porque quem estava acertando até então, a gente não estava conseguindo acertar. A sensação que eu tenho de vez em quando é que a gente está enxugando gelo. A sensação que eu tenho de vez em quando é que a gente ainda não conseguiu chegar lá. Mas como eu disse antes, eu não vou desistir. E eu acho que cada voz, cada reunião dessa é um motivo para a gente ir adiante. Eu sei que palestra não muda muito não. Se mudasse, só aqueles sermões que os padres fazem todo domingo na igreja tinha mudado a humanidade. Mas é um adjutório grande. Seja qual for a fala que se faça, se fizer com alma e mostrando que isso tem que mudar, eu acho que é um caminho para a gente conseguir chegar lá. Então veja, se a gente volta então para esse fazer da humanidade, que um dos pontos áureos da história da humanidade, que até hoje é tido pelos livros na academia, que é a Revolução Francesa, por exemplo, quando aqueles homens ali escreveram a Declaração Universal dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, teve uma louca, uma mulher que quis escrever direito das mulheres e da cidadã, e é claro que eles fizeram o quê? Cortaram-lhe a cabeça. E assim, o Olympe de Gouges se foi. Então, veja, o momento que se diz de esclarecimento da humanidade, né? Quando as mulheres tentaram se equiparar, eles não admitem, não abrem mão desse poder, não admitem que as mulheres deixem de ser o que elas sempre devem ser, matrizes. Ela tem que ter um homem, ela tem que engravidar, ela tem que botar o nome do menino de Júnior e o enxoval do menino é azul, porque senão não tem graça. E quando você for visitar, você tem que dizer que o menino é a cara do pai. E nós fazemos isso maquinalmente. As mulheres têm que ser sensíveis. A gente tem que trazer para a humanidade a nossa sensibilidade, a nossa renúncia, a nossa, né? E aí tudo que é de frágil é das mulheres. Renúncia, principalmente renúncia, né? Também, Jesus, quando o marido arranja uma namorada, você tem que renunciar. Só ele que pode namorar, você não. Né? Então veja, nas coisas pequenas e nas coisas grandes, a diferença é tão grande que eu fico pensando, gente, será que a gente não nota que se a gente não fizer essa revolução doméstica e familiar, vai ser mais fácil a gente fazer uma revolução no Estado, no modelo de país, no modelo civilizatório no qual nós vivemos? Eu conheci grandes revolucionários, por exemplo, tem histórias que hoje as arqueólogas estão fazendo na história que eu acho fantástica. Por exemplo, o grande Albert Einstein passava 6 meses sem ver a mulher que mandava comida por baixo da porta no laboratório dele. Dizem que isso é verdade. E eu até acredito. Então, assim, se a gente não tentar mudar a cabeça da gente, porque sempre dizem também, por exemplo, que o dia mais feliz da vida da mulher é o dia do casamento. Ela não é. Não é o dia da formatura, não é o dia que ela recebe o título de mestre, o dia que ela recebe o título de doutorado, quando ela é eleita deputada ou vereadora, não. É quando ela casa. E o dia mais feliz do homem, não sei por que não é esse mesmo dia. Há uma diferença sintomática entre uma coisa e outra. Né? Eles nos chamam de dona patroa, dona encrenca. É assim que a gente é tratada nos bares. Mas vejam, essas grandes diferenças que nos fazem de uma infelicidade intrínseca quando a gente entra nessa relação, e eu não estou dizendo que todas as relações entre homens e mulheres são infelizes.
Isso aí vocês podem ter certeza que eu também não sou louca. Eu conheço grandes modelos na minha família e fora dela, né? De exemplos. Estou vendo aqui o Manel e Iracema, são relações que a gente tem um certo respeito e carinho, porque a gente conhece a história. O Manel até escreve livro de mulher e se inspira na Iracema, né? Privilegiado, ter a musa dentro de casa é mais fácil. Então, veja, é esse fazer a cabeça da gente que nos torna, digamos assim, infensa a um mundo melhor. Porque assim, a gente quer fazer revolução quando a gente é jovem. É comum na juventude querer mudar o mundo, é íncito da juventude mudar o mundo. Até o dia que você casa e tem o primeiro filho, quando o menino nasce, ele diz: para o mundo, calma, não tem revolução nenhuma agora, deixa o menino crescer. Quando o menino crescer, pode começar a revolução de novo. Então a gente mesmo vai parando o mundo porque o menino tem que crescer. Então assim, é muito difícil a gente pensar num modelo diferente de sociedade, onde todos nós possamos ser felizes, porque eu não quero, por exemplo, ter um filho gay. Imagina, filho gay não me faz feliz. O menino vai sofrer muito. Vixe, menina é pior. Claro, é mulher lésbica, é muito pior. Mas quem quer ter um filho gay? E um dia desse eu comentando com uma cliente minha, ela dizia: não, doutora, eu não quero ter filho gay não, porque ele vai sofrer muito. Eu digo: vai, mulher sofre tanto, tu queres ter duas. O raciocínio não é bem assim, que ele vai sofrer muito. É que nós não aceitamos os diferentes. Nós não aceitamos, né? A filha de uma amiga minha foi um caso muito mais grave, filho único aos 16, chegou para a mãe e disse que era gay. A mãe teve um piripaque, quase desmaia. Disse que não estava pronta para enfrentar aquilo, que ele mesmo contasse para o pai. Ele fez uma carta para o pai de noite, contou que era gay e se matou. Ele não teve coragem de contar para o pai. Aí só aí é que você vai avaliar o que é isso, né? Então assim, enquanto a gente não admitir que a grande riqueza da humanidade está nessas diferenças e que todos são bem-vindos. E eu me lembro bem de um romance francês do William Dafoe que chamava-se Robinson Crusoe, que era um ser humano que ficou sozinho numa ilha. E quando você fica sozinho, você se desumaniza paulatinamente. Porque o que me humaniza é essa conversa, essa troca de ideias, essa troca de olhar. Isso é que me faz humana. Quem me faz humana é a outra, é o outro. E Robinson Crusoe ficou sozinho naquela ilha muito tempo, se desumanizando. Até que chegou um índio, também vítima de um naufrágio. Era sexta-feira. Ele era um branco e chega um índio. Esse índio chegou para humanizá-lo. E quem vem me humanizar, não posso me dar o luxo de escolher o modelo. Qualquer um é bem-vindo nessa hora, desde que me humanize. Então eu acho que nos falta esse olhar mais compassivo com a humanidade, mais generoso, de dizer: todos me humanizam, então todos sejam bem-vindos. Mas como a gente fez assim, a gente pensou assim, no Estado brasileiro também a gente foi formando o Estado sem contar com a presença das mulheres. E o Estado, apesar de ter sido descoberto em 1500, e se tornou Estado a partir de 1808, com a chegada da família imperial ao Brasil, que foi formatando com a cabeça do colonizador português desse Estado. E aí quando eles foram embora, fizeram o pior mal que eles fizeram a gente, foi ir-se embora para a Europa, voltar para a Europa e deixar a cabeça do colonizador em cada brasileirinho que nascesse aqui, com raiva de branco, com raiva de negro, ou com raiva de negro, com raiva de índio, com raiva de mulher. E nós fomos formatados ainda à luz dos costumes da Europa, já decadente de então, com todo o respeito. E aí então veja, o Estado brasileiro, apenas muito recentemente, foi se dando conta da existência das mulheres por causa dos nossos gritos na rua. Fomos nós que fomos colocando as políticas públicas de mulheres dentro do Estado. E isso é uma coisa recentíssima. Porque mulheres danadas, mulheres rebeldes nesse país sempre existiram. Nós passamos por 3 correntes de mulheres que a historiografia brasileira registra. As mulheres que começaram a ir para a rua para estudar. Estudar. Não sei se vocês sabem, mas as mulheres brasileiras só puderam estudar depois de 1875. E até então a gente não podia fazer curso superior. Até 1875, isso foi ontem. Ontem, em termos de história. Faz o que? Um pouco mais de 100 anos que a gente estuda. Né? Então, a gente foi para a rua para a gente tentar salvar os escravos da escravatura, porque também é uma coisa muito grave. Num país que tem 500 anos de história, tem 400 anos de escravidão. Isso também é um preço muito caro que a gente paga. Não pelos negros que foram humilhados, aviltados, mortos, torturados,
mas também pelos brancos que aprenderam que gente pode comprar gente, que aprenderam na prática que eles podiam mandar, que eles eram melhores do que outro modelo de gente. Isso é uma coisa que o Brasil paga caro até hoje. Ainda existe um poder do mal que impera nesse país, que se acham melhores do que os outros, que podem mandar mais do que os outros. Eles estão sempre a perigo, sempre rondando aí. Veja Getúlio, veja Juscelino, né? Por isso que a gente toma tanta conta da Dilma, né, Valéria Mendonça, com o nosso movimento de mulheres com Dilma. A gente tem que cuidar muito desse país com muito carinho, amor e afeto. E aí a gente só em 1900 e ontem a gente começa a pensar nas primeiras políticas públicas das mulheres, porque a única política pública para a mulher que sempre existiu nesse país foram as maternidades. Foi na medicina, maternidade, né? As maternidades são antigas nesse país e foi aí que começam as primeiras políticas públicas, pensando muito mais na criança e na mãe, na figura mãe, como se a mulher fosse só mãe, né? Nada contra, obviamente, as mulheres que são mães, até porque eu tive esse privilégio também, mas mulher não significa ser mãe. E a saúde da mulher também foi um dos primeiros gritos que nós demos na máquina administrativa da brasileira, com um grupo de médicas muito danadas e muito valentes que fizeram um programa nacional de atenção integral à saúde da mulher, o país, que foi uma coisa, um documento pelo qual nós brigamos e brigamos antigamente e brigamos até hoje. E aí foi nas primeiras, foi via maternidade que a gente foi se imiscuindo na máquina administrativa, até que a gente consegue, em 1900, por meio da... Bom, nós tivemos, então, as educacionistas, nós tivemos as abolicionistas e tivemos também, na década de 30, as sufragistas, que eram as mulheres que brigavam pelo voto, para votar, porque a gente não conseguia nem ser cidadã, participar da vida da cidade, votando ou sendo votada. E se a gente conseguiu uma lei ainda muito restrita no governo Getúlio, em 32... É bom que a gente diga a verdade dos fatos, que em 32 só podiam votar as mulheres casadas, com autorização do marido, e aquelas que ganhassem mais de 100 conto de réis quando as mulheres não trabalhavam. Então nós viemos votar mesmo, foi em 46, quando o voto se tornou universal. É uma balela o voto de 32. A gente homenageia, porque afinal de contas foi uma vitória. Mas foi em 46 que a gente conseguiu votar. Então as mulheres educacionistas, as sufragistas e as abolicionistas foram os primeiros movimentos de mulheres no Brasil, mas muito pontuais e muito desarticulados. Só em 70, a gente também, regidas por uma mulher de São Paulo, pela Terezinha Zerbini, nós fizemos um primeiro movimento nacional, uma articulação nacional, que foi o pela anistia geral e restrita, né? Terezinha, que a quem eu posso sempre prestar homenagem, acabou de nos deixar, faleceu faz um mês. Ela quem foi gritando no Brasil pela volta daquelas pessoas que durante a década de 60 brigaram por um país melhor e por pensar diferente desse poder que por aí está. Foram exilados, torturados, mortos. Manuel Iracema também fazem parte dessa... E aí tem alguns tios meus também que tiveram essa mesma história, Esther, o Pádua, que foi advogado de alguns, o bicho enxerida é Barroso, quando eu me dou conta. Mas veja, então, a Terezinha faz esse movimento e a gente continua... A lei sai no final de 70, a lei da anistia, para anistiar os brasileiros que estavam... Muitos foram mortos porque pensavam diferente do poder de então, né? E aí a gente começa... As mulheres foi um movimento liderado por mulheres, porque eram as viúvas, as mulheres que estavam sem os filhos, sem os maridos, tinham sido exilados. E aí quando a gente se juntou, a gente conseguiu a lei da anistia, agora vamos brigar pelos direitos das mulheres. Quer dizer, isso foi ontem, final da década de 70. Então das maternidades, a gente começou então a fazer os equipamentos de mulheres, com mulheres e para as mulheres, porque também eram muito sonhados pelos homens os equipamentos que serviam às mulheres. Eram ainda os médicos que diziam como era que o parto devia ser, e não as nossas antigas parteiras. As coisas foram meio que mudando, embora a gente saiba que sempre existe alguém que disse não no meio do sistema, né? E as coisas a gente termina furando. Mas só para dizer rapidamente, quando a gente fala em políticas públicas de igualdade de gênero, primeiro é preciso que a gente fique bem claro que são essas políticas públicas. Não dá para ler não, né? Bom, não dá para ler, mas assim, digamos assim, de uma maneira bem didática, que essas políticas públicas é a forma como o Estado se concretiza para atender a demanda da população, né? E aí essas políticas públicas, elas têm tudo a ver com o modelo de Estado que quem está na gerência do Estado decide que vai ser. Então, em sendo o Brasil ainda um país capitalista,
em um país machista, claro que as regras todas giram em torno ainda dessas decisões políticas. É por isso que a gente não adianta ficar brigando dentro de casa com meu marido para ele me respeitar, enquanto a presidência da República não muda as regras do jogo. Fica assim uma coisa meio que esquizofrênica, né? Um modelo do Estado e um modelo das casas. É uma coisa que tem que ir contaminando a outra. Então, veja, essas políticas públicas, uma coisa que a gente tem que ficar muito claro, é como o Estado atende à demanda do seu povo. Então, essas políticas públicas, elas só serão de forma a atender às questões de gênero se as mulheres falarem forte. Quando as meninas aqui fizeram, e aí eu ouvi em alto e bom som, que todas que estavam aqui representando instituições ligadas ao fisco no estado de Ceará, chamam as mulheres para participar dessas entidades, é porque a voz das mulheres precisa ser ouvida nessas entidades, seja no sindicato, seja na fundação, sabe? As mulheres precisam colocar a sua maneira de fazer as coisas. Porque é diferente, quando a gente fala de gênero, também é bom que a gente lembre que se é uma palavra que foi usada inicialmente na biologia para categorizar os seres, tipo, por exemplo, Homo sapiens, Homo é o gênero, sapiens é a espécie. Essa palavra gênero também é usada depois na gramática, né? Os verbos eles flexibilizam em dois gêneros, masculino e feminino. E foi mais ou menos nesse contexto que as antropólogas americanas usaram isso para estudar qual é o papel do homem e da mulher no mundo, na sociedade, em determinado momento, e como esses papéis, como esses atores e atrizes se relacionam. O nome disso é relações de gênero. Então, a mulher será assim nessa sociedade se o homem for assado. Até porque é preciso que se diga que a construção da identidade feminina é uma coisa muito recente. Na antiguidade, nós éramos aquilo que o homem não era. A nossa construção desse processo civilizatório é uma coisa recente. O que a mulher, o que ela pensa, como é que ela age, é coisa muito recente. E aqui no Brasil, só a partir da década de 80, foi que as mulheres começaram a se sentir mulheres mesmo, porque o fato de você estar no local não significa que você entenda dos direitos das mulheres. Porque você pode ser mulher com a visão de homem, de mundo masculino. E quando a gente diz que uma sociedade é machista, a gente está dizendo que os homens são machistas, que as mulheres são machistas, que os velhos são machistas, os jovens, as crianças, todos somos. Então a gente tem que se desvencilhar disso, de achar que o homem é mais importante do que a mulher, que o homem pode mais que a mulher. É isso que a gente fala quando revê o modelo civilizatório, né? Não adianta, tem meninas que não querem casar, que não querem ter filhos. Elas têm todo o direito. Tem homens que não querem, com todo respeito, carinho e afeto, eles podem até não querer, mas sempre precisam. Porque a cultura diz que ele tem que ter alguém para cuidar da prole dele e da casa dele. E que não vai ser ele que vai fazer isso. Então, assim, a gente tem que rever. Será que é isso mesmo que a minha filha quer? Não, ela quer estudar. Ela quer ser engenheira. Eu passei por isso. Eu fui juíza muito jovem. E a minha avó materna morreu sem acreditar que eu era juíza. Porque ela dizia que negócio de juiz é coisa de macho. E eu era. Eu não acreditava. Porque a cabeça dela não lhe permite ver além daquilo que a sua cultura lhe disse. Então, se na cabeça da minha avó, mulher não podia ser juíza, mulher não podia pegar um carro e sozinha viajar para o interior, eu, sua neta, querida e amada, estava mentindo. Eu não era juíza. Então, a cegueira civilizatória é isso que faz com que os olhos da gente só vejam aquilo que o Estado e que os donos do poder querem que a gente vê. E aí nós somos bombardeados diariamente com informações que vão nos tirando desse caminho. Daí a necessidade da gente ou ir para a missa, ou assistir palestras, ou conversar com as vizinhas, ou discutir e dividir esse modelito de mundo que está aí, porque senão as nossas filhas não vão ter uma vida melhor do que a nossa. E a culpa foi da gente. E eu fico aberta para conversas depois. Obrigada.